Olá pessoal, nesse vídeo eu vou trazer um pouco mais alguns argumentos com relação à autenticidade do depoimento de Eusébio, né. Então, eu trouxe no vídeo anterior trechos, né, de um livro da Sabrina, que Sabrina Inoviloc. E ali ela vai trazer uma comparação com os textos judaicos somente. Ela compara os textos judaicos com que são citados por Eusébio de Cesareia e verifica o que está de correto ou não com relação aos textos que a gente conhece, né? Ela chega a uma opinião que ela chama de matizada, né? Ou seja, não se pode caracterizar ele como fazendo uma alteração grosseira, né? Aqui é um exemplo de uma modificação que ela cita, tá? Em História Eclesiástica. História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 3.5.6, ele cita que o cerco de Jerusalém ocorreu na Páscoa, tá? Seria no mesmo dia da crucificação de Jesus. Então ele coloca o cerco como tendo ali ocorrido na Páscoa, no mesmo dia da crucificação de Jesus. E na verdade a gente sabe que não foi. Esse cerco de Jerusalém não foi na Páscoa, não foi por volta daquela época, tá bem longe, são vários meses de diferença. Então ele coloca isso na Páscoa claramente com finalidades apologéticas. Então é esse tipo de pequenos detalhes ali que o Eusébio ele acaba cometendo, tá? Um outro ponto que ela chama atenção, por exemplo, o testemunho flaviano, ela comenta que o testemunho flaviano ele aparece ali em antiguidades judaicas, né? Mas se fosse uma invenção, testemunho flaviano do Eusébio, não seria o certo, não seria botar em antiguidade judaica, seria colocar na guerra judaica, tá? Porque ali ele poderia fazer a conexão das desgraças enfrentadas pelos judeus sobre Pôncio Pilatos, com as consequências do assassinato de Jesus. Então isso estaria mais casado ali, entendeu? Do que em antiguidades judaicas. Porque antiguidades judaicas se refere aos eventos que ocorreram antes da morte de Jesus. Então, falar da morte de Jesus ali não daria para conectar ali, ó, a morte de Jesus é a punição por vocês terem matado Cristo, né? Ali em antiguidade judaica não, porque não está fora do momento. Ali estaria mais certo para guerras judaicas. E, no entanto, ou seja, se fosse para inserir, mais provável seria para ele colocar em guerra dos judeus, né? E não em antiguidades judaicas. Esse é um outro argumento. Outra questão é quando a gente compara os textos, né? Compara os textos. Aqui eu vou trazer aqui dois textos aqui. Isso aqui é o texto de História Eclesiástica, livro 2, capítulo 23, fala do martírio de Tiago. E ali ele fala assim, Eusébio de Cesareia falando, a maneira da morte de Tiago já foi indicada pelas palavras de Clemente de Alexandria, citadas acima, que registra que ele foi jogado do pináculo e espancado até a morte com um porrete. Então veja que aqui ele não fala em pedrada. Então ele está reproduzindo o texto lá deles. Mas Egésipo, que viveu imediatamente após os apóstolos, dá o relato mais preciso no quinto livro de suas memórias. Aí ele vai falar, e aí ele fala do Egésipo, fala aqui, ó. E quando muitos se convenceram e gloriaram do testemunho de Tiago, subiram, pois, e levaram Tiago justo e disseram uns aos outros, apedrejemos Tiago justo. E começaram a apedrejá-lo, pois ele não foi morto pela queda. Mas ele se virou, ajoelhou e disse, rogo-te, Senhor teu Deus, que os perdoe, porque não sabe o que fazem. Então aqui já fala que já foi atirado do pináculo do templo e apedrejado aqui na reprodução do Egésipo. Tá? E aqui
ele vai falar aqui na 19. Essas coisas são relatadas longamente por Egésipo, que está de acordo com Clemente. Tiago era um homem tão admirável e tão célebre entre todos por sua justiça, que os mais sensatos, até mesmo os judeus, eram da opinião de que essa, a morte de Tiago, era a causa do cerco de Jerusalém, que aconteceu com eles imediatamente após o seu martírio, por nenhuma outra razão senão seu alto ato ousado contra ele. Então veja, aqui o Eusébio, ele preserva a citação do Egésipo, que o que foi a causa do cerco de Jerusalém não foi a morte de Jesus, mas foi a morte de Tiago. Se fosse assim, se ele tivesse com a intenção de adulterar o texto, ele fala assim: o cerco de Jerusalém foi por causa da morte de Jesus. Mas não, ele manteve o texto original de Egésipo. Quando a gente vem aqui pro Orígenes, no Contracelso, Orígenes contra Celso, capítulo 47, do livro 1, 47. Ele vai falar dessa passagem. Orígenes está antes do Eusébio, tá? Ele vai dizer assim, gostaria de dizer a Celso, que representa o judeu como aceitando de alguma forma João como Batista, que batizou Jesus, que a existência de João Batista é relatado por alguém que não viveu muito tempo depois de João e Jesus, pois no livro 18 das Antiguidades dos Judeus, Joséfo dá testemunho de João, como tendo sido batista e prometendo a purificação. Ora, esse escritor, Joséfo, embora não acreditasse em Jesus como Cristo, buscou a causa da queda de Jerusalém e da destruição do templo, ao passo que deveria ter dito que a conspiração contra Jesus era a causa dessas calamidades, uma vez que mataram Cristo, que era um profeta. Ele diz, no entanto, sendo embora contra a sua vontade, não muito longe da verdade, que esses desastres aconteceram aos judeus por conta da morte de Tiago, que era irmão de Jesus denominado Cristo. Então você vê que a maneira de se referir aqui a Tiago, que era irmão de Jesus denominado Cristo, está igualzinho que a gente vê lá na Antiguidades Judaicas, capítulo 20. Tá? E aqui ele atribui que Joséfo considerava que os judeus acreditavam que o cerco de Jerusalém era por causa da morte de Tiago. Tá? Então, isso vai bater com o que a gente tem em Eusébio, que ele fala aqui, né, que eles acreditavam, mesmo os mais sensatos, eram de opinião de que a causa do cerco de Jerusalém era a morte de Tiago. Então você veja aqui que, mesmo sendo apologeticamente contra, né, porque o certo seria ele dizer que seria por causa da morte de Jesus, ele mantém o testemunho. Então, aqui é a passagem aqui de Joséfo, do capítulo 20, 197, onde ele fala da morte de Tiago, e que vai aparecer aqui como apedrejado. Tá? Tiago, irmão de Jesus, denominado Cristo, foi apedrejado. Tá? E você vê que Eusébio ali fala de porrete, e depois fala do apedrejamento. Então ele parece manter as referências, mesmo que as referências não estejam muito favoráveis a ele, como ele gostaria. Ele gostaria de dizer que os judeus se vingaram da morte de Jesus. Né? Não é isso que está no texto de Joséfo. E ele reproduz o texto de Joséfo. Então, assim, é uma confiabilidade, né, do texto de Eusébio, que mostra que a gente tem boas evidências para acreditar que ele relata com autenticidade. É isso que a Sabrina Inovski, né, ela conclui do livro dela. Ela vai pegando as passagens e vendo que o Joséfo ele tem ali algumas variações, mas ele se mantém mais ou menos fiel ao texto. Né? Então, usando o depoimento do Chevitarese, que ele já amplia, Chevitarese ele vai falar das comparações com os textos cristãos, que o Eusébio também cita. A Sabrina não fala dos textos cristãos, fala só dos textos judaicos citados por Eusébio. Tá? Então, se você faz no apanhado geral, dos textos citados por Eusébio, a gente não tem todos. Por exemplo, esse do Egésipo, a gente não tem o texto do Egésipo. O do Orígenes, a gente tem.
tá? O do Orígenes a gente tem. E aí dá para fazer a comparação e você vê que ele mais ou menos acerta, tá? Ele consegue ser fiel ao texto. Então, se você tem ali um conjunto de citações de Eusébio, tá? Vamos supor, 100 citações. 50 eu tenho, 50 eu não tenho mais, são perdidas. Então, são 50 que eu tenho aleatoriamente. Dessas 50, ele bate, confirma o que está escrito. Então, tudo me leva a crer que as outras 50 ele também vai acertar. É a mesma coisa que, por exemplo, você pega uma pessoa que vai te emprestar você vai emprestar um livro para uma pessoa. Só que essa pessoa, você já emprestou para ela 10 vezes, você emprestou o livro para ela e ela sempre te devolveu no dia certo e o livro de uma maneira correta. Quer dizer, é uma pessoa que tem confiabilidade, ou seja, tudo indica que ela vai manter esse padrão. Então, Joséfo, o Eusébio, quando a gente pega os textos que ele cita e compara com o que a gente tem, ele confere. Então, parece que é um padrão que ele se mantém. Lembrando que o Eusébio ele tinha uma ampla biblioteca. Ele herdou a biblioteca do Pânfilo, lá de Alexandria, que, por sinal, tinha toda a obra de Orígenes. Então, ele ficou como herdeiro disso. Por isso que ele cita tantos textos. Ele herdou essa biblioteca de Alexandria. Tá? Então, ele tem esse conjunto de referências e parece ser bastante fiel. É a referência que a gente tem. É o que a gente tem. Agora, se você não quer confiar no texto do Eusébio, eu estou trazendo aqui a análise feita pela Sabrina, o depoimento do Chevitarese, e estou trazendo aqui alguns textos aqui de comparação. Aí fica por conta de cada um. As evidências que a gente tem é de que Eusébio é um texto razoavelmente confiável. Sempre lembrando que ele é um apologeta. Se lembra, ele mudou a data ali do cerco de Jerusalém para ficar a data da Páscoa, né? Ele é um apologeta, ele pode ter uma mexida aqui ou outra, é bom sempre conferir, mas no geral ele não erra muito. A hipótese de que ele fraudou todo aquele trecho dos parentes de Jesus é muito improvável. Agora, lembrando que o Egésipo, que é o que está sendo citado, ele escreveu ali por volta de 180, que é mais ou menos a mesma época que o Irineu de Lyon. Por isso que essa passagem do Egésipo, ela não é usada para, teoricamente, comprovar a historicidade de Jesus, porque é um texto escrito por Egésipo, que é o texto escrito em 180. Então, texto escrito em 180, a gente tem Irineu de Lyon também. A gente tem até textos anteriores, a gente tem texto do Justino, enfim. Mas são textos que são um pouco mais tardios, né? Então, por isso que, para a confirmação do Jesus histórico, são evidências mais secundárias, não são as principais citadas para demonstrar a historicidade de Jesus. Mas, enfim, é importante, é um texto importante, porque é um texto ali dos primeiros séculos e que mostra de uma maneira coerente a narrativa de que Jesus de fato viveu, tinha irmãos e era de uma camada pobre lá dentro do judaísmo, nada parecido com Jesus romano. Então, é um testemunho importante. Muito obrigado, então.